Queridos irmãos, meditamos ou celebramos hoje a Missa do Coração Imaculado de Maria. Esta missão tem os corações de Jesus e Maria no centro. São eles que nos atraem, são eles que nos defendem, que nos guiam. Este Evangelho é um dos meus Evangelhos preferidos. É o Evangelho da Missa do Coração Imaculado de Maria. Duas ou três ideias que penso que nos podem ajudar. A primeira é, como termina o Evangelho, Maria meditava todos estes acontecimentos em seu coração. Aqui uma pequena nota, digamos assim. Se repararem do ponto de vista bíblico, medita-se com o coração. Normalmente, na nossa cultura, nós distinguimos o coração da mente, da cabeça. A nossa cultura normalmente tem esta dicotomia. Eu penso com a cabeça e amo com o coração. O coração, quando nós falamos de coração, essa pessoa não tem coração, significa que não tem, é insensível, que não tem sentimentos, que não ama. Biblicamente, esta distinção não existe. Não se pensa com a cabeça no mundo bíblico e se ama com o coração. Pensa-se com o coração e ama-se com o coração e sente-se com o coração. O coração é a sede da intimidade mais profunda da pessoa. Isto não significa que se pensa de uma maneira irracional. Não? Significa que não existe esta distinção. O coração é a sede também da inteligência. Isto é importante porque às vezes lemos a palavras da Escritura e olhamos com os olhos do nosso mundo, das categorias que aprendemos na nossa experiência, do mundo. E às vezes isso deforma um pouco a palavra de Deus. Portanto, temos de ter sempre cuidado para interpretar a palavra de Deus, tendo em conta a cultura e a origem, a maneira de pensar dos judeus. Há muitas coisas por isso é que existem pessoas que dedicam a vida a estudar a palavra de Deus. Portanto, o coração, o Catecismo da Igreja Católica ensina-nos isto. O coração é a sede da inteligência, da vontade, se nós quisermos, e dos sentimentos, do ponto de vista bíblico. É com o coração que se pensa, é com o coração que se decide, se quer, e é com o coração que se sente. E é, no fundo, o coração a intimidade mais profunda da pessoa. Depois, se calhar à tarde, falarei um bocadinho mais sobre isto. Porque é que Jesus quis estabelecer no mundo a devoção ao coração imaculado de Maria? Esta página do Evangelho mostra-nos que Deus não poupa a Maria e a José aflições e tribulações. Imaginem perder o menino Jesus. Uma vez falei com uma mãe que tinha perdido o filho no supermercado. Durante 1 hora, ela disse-me: Senhor Padre, eu ia morrendo. Passou-me tudo pela cabeça. Sei lá, com as notícias que a gente ouve hoje em dia, será que vou roubar ao meu filho? Será que nunca mais vou ver o meu filho? E foi só 1 hora. Nossa Senhora perdeu 3 dias. O menino Jesus e São José. Deve ter sido uma grande aflição. Não sabias que eu e teu pai estávamos preocupados, aflitos, à tua procura, porque nos fizeste isto? Deus não poupa os seus mais amados às aflições, faz parte. Jesus respondeu a Maria e a José com respeito, mas o interessante é notar, São Lucas sublinha, eles não compreenderam aquela resposta de Jesus. Não sabias que devia estar na casa do meu pai? E termina São Lucas, Maria guardava todos estes acontecimentos meditando-os no seu coração. Então este final deste Evangelho eu penso que é de grande utilidade para nós, porque
Deus, Jesus, também não nos poupa a nós de algumas aflições, e às vezes há coisas que Jesus faz e permite nas nossas vidas que nós não percebemos. E a tentação é grande nestes momentos de deixar crescer às vezes alguma revolta. Eu vejo com frequência pessoas boas acabam por ficar um bocadinho magoadas com Deus. Como é que Deus me foi fazer isto? Porque é que Jesus permitiu isto? E então essa é uma tentação grande e perigosa. Cuidado, cuidado. Deus tem um plano maravilhoso. Temos que ter muita fé. Tudo o que Deus faz na nossa vida está bem feito. Quando nós morrermos, vamos ver que Deus não se enganou em nada. Nós às vezes custa-nos a crer nesta vida. Mas isto não era preciso. Não, Deus sabe mais. Confia. Mas eu não percebo. Não é preciso perceber tudo logo. E aqui a grande lição do coração imaculado de Maria. Maria guardava estes acontecimentos. Não é que Maria esquecia. Guardava, meditando-os em seu coração. E a seu tempo, tudo se foi esclarecendo. Houve muitas coisas que Jesus fez, não é? Esta, por exemplo, que Maria não percebeu a resposta, mas a seu tempo, tudo se foi esclarecendo. É preciso saber esperar. Isto vale para todos nós. Há coisas que é preciso saber esperar. Deus está a guiar a nossa vida, não há nada que aconteça por acaso, nenhum cabelo da vossa cabeça cai sem a permissão do vosso Pai do céu. Portanto, está tudo bem feito. Às vezes nós zangamos um bocadinho com as linhas tortas. Deus quer direito por linhas tortas. E nós temos alguma dificuldade em digerir algumas das linhas tortas, para não dizer todas. E a tentação é querer endireitá-las ou com muitas novenas e murros, ou é pior. Deixa Deus guiar a tua vida. Abandona-te nas mãos de Deus. Não questiones as escolhas de Deus. Deus é Deus. Confia, confia. Pensa em Abraão, pensa em Maria. Medita no teu coração. A pergunta que devemos fazer, Deus não nos pede para não perguntar, nem para não pensar, mas pede-nos para confiar, para abraçar. Senhor, porquê tudo isto? Qual é o teu plano? Estas são as perguntas que devem surgir no nosso coração, como surgiram no coração de Maria. E a seu tempo, Deus vai-nos mostrando. É preciso saber esperar e quando olhamos para trás, tudo se ilumina. E isto aplica-se à vida de cada um de nós. A mim tem-me acontecido tanta coisa e eu, quando olho para trás, há tantas destas linhas tortas que eu, na altura, pensei, mas que sentido é que tem tudo isto? E, passado 10 anos, percebo, se não fosse aquilo, não estaria aqui. E pronto, e portanto esta é a escola do coração de Maria, a escola da confiança em Deus, de não perder a paz quando não percebemos tudo. Não precisamos de perceber tudo. Basta-nos perceber que Deus toma conta de mim. Deus é meu Pai, que Deus sabe mais, que tudo o que Deus faz está bem feito. No fundo é preciso fé e caminhar sem perder a paz. Não é fácil, como sabemos, e por isso é que devemos sempre pedir a Deus fé. Eu penso que, em geral, isto também vale para a nossa vida. Em geral, é raro eu encontrar pessoas que pedem a Deus perdão pela falta de fé. Não nos examinamos muito neste ponto, e que é a coisa mais decisiva na nossa vida. Porque se falta fé, falta este olhar mais profundo sobre todos os acontecimentos. Fica só um olhar muito humano sobre todas as coisas. E muitas das nossas orações não são muito bem feitas porque estamos a querer convencer Deus a fazer a nossa vontade. Porque nos falta fé, muitas vezes. Como se Deus estivesse enganado em algumas coisas. Então, fé.
pedir fé. Uma vez também me tocou muito, perguntaram a uma das irmãs, a irmã que mais acompanhava a Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá, qual era a virtude que a mais impressionava na vida da Madre Teresa. E aquilo que nós responderíamos era o grande amor que ela tinha no coração, a grande caridade, não é? Para com Deus e para com os outros. Mas a irmã disse, não, aquilo que eu mais admiro é a fé dela. É a fé dela. A fé é que põe tudo o resto em movimento. Tudo. Há muitas histórias divertidas, não é? Da Madre Teresa. Uma que eu conto às vezes, que eu acho muita graça, há muitas, não é? É a história dela ter sempre as medalhinhas, Nossa Senhora das Graças, semeá-las em todo o lado, etc. Aquela novena rápida dos 10 lembrai-vos, não é? Era logo um em ação de graças. Novena rápida à Nossa Senhora, também muito mariana. Uma vez ela foi a Roma falar com o cardeal, o Papa delega, digamos assim, o governo da Diocese de Roma, que é a diocese dele, ele é o Papa, é Bispo de Roma, no cardeal vigário, para a Diocese de Roma. Então tudo o que tem a ver com paróquias, casas, novas casas religiosas, fundações, etc., passa pelo cardeal vigário. E então ela teve que falar com o cardeal, mas não tinha nenhuma marcação, e aquilo lá em Roma é tudo muito, mais ou menos organizado, e pronto, há aqueles protocolos, é preciso telefonar, falar com o secretário, marcar, esperar. Ela foi lá ao vicariato, é assim que se chama, com mais uma irmã, e já era muito famosa, e também pronto, toda a gente a conhecia, havia boas chances que a tratassem bem. Entrou por ali adentro, foi até lá acima, toda a gente, Madre Teresa, e de repente lá falou com o secretário do cardeal, vigário. E o secretário foi falar com o cardeal aquela manhã não dava, estava cheio de reuniões e outras coisas importantes e estava mesmo tudo a arrebentar pelas costuras. E o secretário voltou para vir ter com ela e disse, Madre, infelizmente esta manhã não vai dar mesmo. O senhor cardeal está muito ocupado, não tem 5 minutos para vir aqui falar consigo. E então ela pegou no padre e disse, olha, vamos rezar juntos uma Ave Maria e depois vai tentar outra vez. O padre deve ter ficado várias cores, lá foi outra vez e o cardeal acabou por a receber naquela manhã. A fé tem imensas consequências práticas na nossa vida, muda tudo. Portanto, é uma oração que devemos fazer, a pedir a Deus fé, muita fé, que nunca duvidemos dos planos de Deus, que nada nos perturbe, Deus é que manda. E esta grande fé depois leva-nos a um grande abandono nas mãos de Deus, uma santa indiferença. O que Deus quiser é o melhor. Às vezes nem sabemos, à medida que a fé cresce, às tantas nem sabemos muito bem o que é que havemos de pedir, porque seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É isto. E pronto. E tudo nasce da fé. Segunda coisa que também me sempre toca nos Evangelhos, quando alguém vai ter ao pé de Jesus, a única coisa que Jesus pergunta e que pede e que espera é fé. Jesus nunca disse, tens-te portado com juízo, tens ido ao sábado à sinagoga. Não, tens rezado os salmos. Pergunta só, tu acreditas que eu posso? E pronto. Então seja feito segundo a tua fé. Há uma frase no diário de Santa Faustina, que também eu gosto muito, que Jesus diz a Santa Faustina, a medida das graças depende da medida da confiança. Portanto, quanto mais esperarmos de Deus, quanto mais confiarmos em Deus, mais Deus pode trabalhar nas nossas vidas. E, portanto, que esta oração esteja sempre no nosso coração. Senhor, aumenta a minha fé. Que assim seja.